Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Conexão Diálogo e hoje nós vamos fazer um programa diferente. Nós iremos fazer um react do debate que teve entre Sacani e 32 cristãos e também uma análise, na verdade, é uma análise de tudo basicamente que aconteceu, desde o convite que nos foi formulado até o final, ok? Informação, entretenimento, cultura, negócios, saúde, educação e fé. No ar, Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Mais que um podcast, um debate sobre a vida. Oferecimento Wiki Telecom, a maior operadora de telecomunicações do Maranhão. Céu Dental, centro especializado em atendimento odontológico com qualidade e excelência. Instituto Brasileiro de Serviços Médicos, IBMED. Realização S23 Produções. Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Então, começando com o convite, no mês de janeiro, na segunda quinzena de janeiro, nós fomos convidados a participar de um debate pelo Redcast, né, entre Sacani e os outros criacionistas. E o primeiro tema do debate proposto era um evolucionista contra 30 criacionistas. Esse foi o primeiro tema. E nós prosseguimos e ficou certo de que uma semana antes do debate, que seria no dia 28 de fevereiro, nós receberíamos os temas. E seriam alguns temas. Como não ficou definido, não tinha ainda quantos temas definidos, quanto tempo ainda, eu sugeri no grupo que nós fizéssemos a seguinte proposta. Ele faria, o nosso debatedor faria três afirmativas e nós faríamos três afirmativas. O que me foi informado que o Júnior do Redcast não aceitaria porque o formato era esse. E vai ficando claro para a gente que esse formato de um contra 30, contra 20, contra 6, na verdade funciona para favorecer aquele que se acha que é o único que está debatendo contra todos, porque ele é o mais preparado. A ideia é essa, na verdade. E como não foi aceita a minha proposta, tudo bem, não teve problema nenhum. O debate estava marcado para o dia 28 de fevereiro, às 14 horas, num local determinado. E eu insistia se havia regra definida. Me foi informado que o Júnior do Redcast iria informar as regras. Bom, e os temas seriam até enviados até uma semana antes, o que não aconteceu. E nós ficamos esperando, chegou o dia 28 de fevereiro, às 10 horas nós marcamos uma live para a gente falar do debate, né? E até então, até às 10 horas, os temas não tinham sido enviados ainda. Por volta de 10h30, 10h20, 10h30, informaram que os temas foram enviados. Nós ficamos preocupados porque alguma coisa aconteceu, talvez se atrasou, não teve tempo. Mas, para nossa surpresa, logo depois o Sacani faz um, um- um- uma live e diz que não enviou propositalmente, né? Nós ficamos surpresos. Então, o vídeo aqui ele dizendo que não enviou propositalmente. Diversos momentos tá aqui falando, eles estavam chorando que o Júnior demorou pra mandar o tema. Não, eles estavam chorando. Ele teve um tema. Sacanagem. Não, que eu demorei pra mandar também, porque cara, mas ninguém tem que mandar tema pra ninguém. Vocês não são os polímatas, que será que de tudo. Pois é, ele disse inclusive que foi proposital e que nós somos polímatas. Ninguém nunca se declarou polímata no TDI. Ninguém. Pelo contrário, cada um fala na sua área específica e fala muito bem, todo mundo se prepara, são homens sérios, cristãos também, e ninguém se preparou para uma batalha, nos preparamos para um debate. Mas também aceitamos que não tinha vindo os temas e prosseguimos, não é? Bom, chegado o local, no dia 28 de fevereiro, fomos lá, acho que é uma produtora, e
o Júnior do Redcast preparou um local para o Sacani, né? Porque ele faz parte do Redcast. Ele disse que não faz, mas nós vamos mostrar que ele faz parte do Redcast, ele é do Redcast. Né? Porque eu fiquei sem podcast, e aí? E aí? E aí? E aí, estou assumindo aqui com o Júnior, né, Júnior? Não é? Vamos ficar aqui no Redcast aqui, ó. Já tô aqui um tempo com o Júnior fazendo aqui, né? Então nós vamos estar aqui, ó, fazendo aí mais programas aí legais aí, trazendo a galera pra esse trocar tá uma sendo o ideia. primeiro, né? Esse tá sendo o primeiro, amanhã a gente grava o 30 contra 1. Amanhã tem o 30 contra 1. Amanhã eu gravo Boa. 30 contra 1. E ele tinha acertado tudo e convidou o Marcos Eberlin, o professor Marcos Eberlin, né? E chegamos lá, não tinha local para os 32, nós 32 sentarmos, não tinha água, não tinha banheiro suficiente, não tinha nada, ficamos lá jogados no local, não é? Mas tudo bem, até aí nós não recuamos. A gente acha que a gente defende que o nosso Deus nos guia, né? E nós não ficamos com medo, vamos para frente, sabendo que tinha sido armado, tinha uma armadilha, várias armadilhas na verdade, mas nós não retrocedemos. E o primeiro tema que foi proposto era um evolucionista contra 30 criacionistas. E nós acreditamos que isso iria acontecer. Depois nos foi informado que não, seria um evolucionista contra 30 TDIstas. Depois nos foi informado que não seria esse daí, seria um ateu contra 32 cristãos. E terminou ficando Sacani contra 32 cristãos, como se nós não tivéssemos nem nome. Vocês percebem que no começo tem Sacani, né, é o nome dele, tem dizendo que ele é um cientista, um youtuber, né, e um divulgador de ciência, como se entre nós não tivesse cientista, nós não tivéssemos nome, não tivéssemos nada. Ficou ele o superpoderoso, como a gente sabia que esse formato é para favorecer, de uma certa forma, a pessoa convidada, enfim. Mas também nós não recuamos ainda. E fomos até o debate. E ele disse que não se preparou, né? Ele mandou lá, ele disse que não se preparou. Primeira Vou coisa, passar bem o Eberlin aqui. mentiu quando ele falou que eu fiquei uma semana preparando o tema. Sabe quando que eu preparei esse tema? Sábado. Eu peguei pesado. Ninguém mandou o superchat, não, mas eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. O meu estudo, eu estudei, cara. Eu estudei. Aqui, ó, referência bibliográfica e tudo, meu. Eu fiz estilo jaqueta. Vamos ver um comecinho do. Tem mais hater com os ateus, entendeu? Os ateus me odeiam. E testar isso na geologia, porque o dilúvio é um evento geológico, por natureza. Tá? E dos temas que ele disse, né, dos temas propostos, que ele mandou 10h20 da manhã, eu vou ler o tema para vocês acompanharem aqui. O primeiro tema é: não existe prova geológica da existência de um dilúvio universal. E aqui na tela está: não existe prova geológica de que ocorreu um dilúvio universal. Ele até modificaram a redação, porque ficou um pleonasmo. Não existe prova geológica da existência de um dilúvio universal. Bom, e nós começamos com um dos nossos, professor Célio, conversando com ele, né, mostrando que sim, existiu, né? E todos os outros temas, fora o segundo, que é se Deus é bondoso e misericordioso, porque ele gera um terremoto que mata 200 mil pessoas, como em 2020 e 2004, ou uma erupção vulcânica que mata dezenas de milhares de pessoas, como em Pompeia, é o Criador matando a própria criatura, ou seja, a existência do mal, né, sempre é uma questão bíblica, é uma questão teológica, é uma questão filosófica, se fala muito. E as outras três temas, depois eu vou ler durante a análise, são todos ligados à geologia. Ou seja, na verdade, o tema então era para ser um geólogo contra 32 cristãos, que foi o único tema que ele trouxe, porque ele diz que não fala de outro tema, ele só entende de geologia, ele só fala de geologia. Mas vamos ver aqui se ele disse que ele só fala de geologia. Vamos ver aqui. Para quem não sabe, eu sou geólogo, eu sou geofísico de formação, tenho mestrado em engenharia de petróleo e doutorado em geociência. Então a única coisa que eu entendo mesmo para falar é de geologia. O resto, cara, eu não entendo absolutamente nada e sou bem sincero com isso. A gente precisa, para formar a vida, a primeira coisa que a gente precisa são chomps. Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. A vida que a gente conhece precisa disso daí. 6 elementos. Perfeito. O Irã, ele jogou mísseis balísticos na refinaria da Babco Energies, que fica no Bahrein, tá?
E aí existe uma estratégia muito grande por trás desse negócio. Se você ver nos últimos dias, você vai ver que o Irã tem atacado toda a infraestrutura ligada ao petróleo. No programa de hoje, vamos ver que os astrônomos usaram o telescópio espacial Hubble e descobriram uma galáxia que não tem como ver. Uma galáxia que não tem estrela nenhuma. Uma galáxia que não emite luz. Não, se você pegar a imagem da polilamina no microscópio, ela não tem formato de cruz nenhum. É que às vezes a pessoa vai fazer algo para simplificar e acaba criando coisas como esse negócio da cruz aí, entendeu? Aquilo lá foi uma representação, é um desenho que a galera fez, mas existe a fotinho dela, se procurar, e tem a fotinho dela no microscópio. Então ela tem. E também outra coisa, né? Ela é um negócio, ela tem um negócio 3D, né? Tem uma estrutura dimensional. Sim. Então ela pode ter um formato de Y, pode ter um formato de. Não é uma cruz, entendeu? Entendo, exatamente. À medida que ele se aproxima do Sol, a radiação solar aumenta de intensidade em cima dele e derrete o gelo. Será que o cometa Halley não estava menor porque já derreteu bastante? Cara, não muito, mas o problema do cometa passar perto do Sol é o seguinte: pode ser que ele passe e ele esteja muito compactado, entendeu? Pode ser que ele passe numa determinada distância que não é tão perto para derreter tanto gelo. E tal, não é bem assim, tá? Tem cometas que acabam passando pelo Sol e não geram caudas magníficas. Tem cometa que você não dá nada e ele gera uma cauda maravilhosa. Então, cada cometa se comporta de uma maneira, não é assim. Você não tem um comportamento geral para todos os cometas. A coisa que eu entendo mesmo para falar é de geologia. O resto, eu não entendo absolutamente nada e sou bem sincero com isso. Bom, então vamos para frente. Vamos ver como é que foi aqui o debate. Eu vou Eu adiantando. fiz isso e achei umas coisas muito interessantes. A estação do Everest, ele está tido um dilúvio assim universal. Teria os evaporitos, a gente não encontraria eles não estariam ali, né? Impediria a formação. Bom, como o primeiro tema é sobre o dilúvio, que não existia prova geológica, o professor Célio conversou com ele. O professor Célio é autor de um livro sobre o dilúvio, de 1000 páginas, não é? Falando tudo sobre o dilúvio, conversou com ele e tal, e mostrou para ele que sim, existe sim a possibilidade de um dilúvio. Mas ele não foi convencido. E nós prosseguimos. Então, durante o debate com o Márcio, o Sacani disse que ele tem muito receio de falar algumas coisas na internet, não é? Ele tem, porque isso vai para o mundo inteiro e isso é perigoso. E nós ficamos preocupados, não é? Porque ele diz que não fala de outras coisas, ele só fala de geologia, que ele não entende de outra coisa, conversando com o Márcio aqui. Mas não é isso que acontece, né? Ele já falou sobre outros temas, sim, não é? Como, por exemplo, Tema não tinha nada a ver, era tema de geologia lá, separação de placa, câmara magmática. Eu também, cara, eu fiz as perguntas, foi foda. Porque eu usei todo termo técnico, entendeu? Foda-se. Só termo técnico. bom, e eles riem, debocham, não é? De que Jesus, ele era uma pessoa muito inteligente e ele teria lido, isso nem é o que eu penso não, eu só li isso aí, que ele sabia que tinha aquela mensagem que ia ter um Messias naquela região, naquela época. Ele era uma pessoa acima da média na inteligência ali do pessoal e ele falou, vai ter isso, então eu vou começar a me comportar, já deve ter ouvido essa história, né? Tem muitos desses. Eu vou começar a me comportar desse jeito e eles vão começar a me idolatrar e falam que chegou num tempo, numa hora que ele meio que se arrependeu, mas não dá mais pra voltar atrás. Mas aí é um negócio que eu já ouvi e nem sei o que você acha dessa ideia aí. Entendeu? Então, os outros temas, o segundo tema ele colocou como se Deus é bondoso, misericórdia, o aparecimento do mal, né? Então, vamos ver aqui. Vocês veem que não tinha regra definida. Nós pedimos as regras do debate. A única coisa que ele disse lá, o Júnior, foi que seriam 20 minutos para cada tema. Vocês veem que tem um relógio ali marcando o tempo do tema, mas não tinha um tempo definido para a gente. Quando a gente começava a discutir com ele, que eles percebiam que o Sacani estava ficando sem argumento, acuado, eles pediu para trocar. Troca, porque todo mundo vai falar. Nem todo mundo queria falar, nem todo mundo estava disposto a falar, nem todo mundo entendia. Eu não entendo desse negócio de geologia também, minha área de formação é outra. Então, quando ele percebia isso, ele trocava, né? E ficou um negócio assim desgastante, porque a ideia era do protecionismo do Sacani. Percebam só. Sei lá, dilúvio.
Pô, então eu tô dentro do tema, não tô fora do tema. Então, Sérgio, por favor, né? Tá com algum ateu por aí. Eu sou muito diferente de todos que vocês já conversaram. Eu tenho um ponto, cara. Eu nunca. Esse foi o segundo tema, a presença do mal, se Deus é bondoso e misericordioso, porque ele gera o terremoto que mata 200 mil pessoas, como em 2004, ou uma erupção vulcânica que mata dezenas de milhares de pessoas, como em Pompeia. É o Criador matando a criatura. Bom, e tivemos algumas pessoas que era o tema que mais se aproximava do que a gente tinha proposto, que era o criacionismo, não é? Abrir a Bíblia na minha vida. Então, eu não sei nem o que está escrito na primeira página, tá? Então, é diferente. Eu sei que vocês já conversaram com vários aí por aí, pela internet e tudo mais. Tanto que eu falei aqui, não falei de brincadeira, não. Ele disse que nunca abriu a Bíblia, ele nunca abriu porque não quis, né? Porque não tivesse oportunidade, porque ele já recebeu uma Bíblia de uma pessoa, né? Eu não vou citar o nome porque ele não está presente no debate, e recebeu no debate uma outra Bíblia, não é? Então espere aí, rapidinho. Eu me odeio por conta disso, tá? Então, assim, eu nunca abri a Bíblia. Até um ponto, até para entender a posição de vocês com relação a isso. Benevolente quer que o seu filho ele cresça aprendendo limites e que ele seja uma pessoa boa. O senhor tem filho? Tem dois. Deixa eu fazer um paralelo para o senhor entender. Para vocês verem como uma coisa é tão tendenciosa que nós fomos aparecendo e sequer colocar o nosso nome. Sequer, que o certo seria o Redcast colocar embaixo o nome de quem está falando. Por isso ficou Sacane, né, um gerador de caracteres, ele deve ter um gerador de caracteres aí que bota pelo menos o nome da pessoa que está falando, mas nem isso eles se preocuparam. Quer dizer, como sob o ponto de vista de produção, de recepção do Redcast, péssimo, péssimo, ruim, muito ruim. Então ele precisa corrigir isso aí. A sugestão é que ele corrija isso aí, porque as pessoas estão ali para o lado sério da coisa. A gente está ali como pessoas que fomos convidados e o tratamento não condiz com a nossa conduta. Porque antes, nós oramos por ti, viu, Sacane? Nós não te desejamos o mal, nós oramos por ti. Gente que está aqui com o único propósito de defender a verdade. E a verdade é clara. Fomos feitos por um grande Deus. Somos todos filhos do Altíssimo. Eu sou filho do Altíssimo, o Célio é filho do Altíssimo, todos somos filhos do Altíssimo. Sacane é filho do Altíssimo. Ele não reconheceu ainda, mas a gente espera que sim. E em Cristo Jesus, recuperamos a nossa condição de filho. Então nós te louvamos, te bendizemos, pedimos que os teus anjos estejam acampados ao nosso redor, como diz a tua palavra, que tudo vá bem, colabore para a glória do teu nome, Senhor, que não sejamos enredados para labirintos escuros, Senhor, mas que nosso alvo seja a luz de Cristo brilhe naquele lugar, nesse tempo, e tudo colabore para a revelação do Senhor, a revelação da verdade absoluta, que nós cremos, Pai. Por isso confessamos. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Amém. Antes do debate, vai ver que nós nos reunimos, queremos o teu bem, da tua família, dos teus filhos, da tua esposa, que tenha sucesso na vida, para ti um dia dizer assim, eu creio em Jesus Cristo. E profeticamente eu vou te dizer, eu creio que um dia tu vai confessar Jesus Cristo. Não porque vai ser convencido em debates, mas porque tu vai ter um encontro com o próprio Jesus, como o apóstolo Paulo também, que meu nome é um homônimo dele, e que um dia tu vai ter esse encontro, que ele disse, eu tive um encontro com Jesus Cristo, que me perguntou, Saulo, Saulo, por que me persegues? E um dia Jesus vai te perguntar, Sacane, Sacane, por que me persegues? Vai ser o teu encontro com ele, tá certo? Então, nós não te queremos o mal, como tu disseste por aí também, que a gente não se cria, mas vamos para frente. Muitas vezes, o senhor, educando o seu filho, fez Um vulcão aqui, Entendi. o vulcão explodiu e matou. Esse mundo, Sacane, que Deus fez antes da queda, era tão perfeito. A participação da Denise foi excelente, porque
Ele disse, Sacani, que foi a primeira vez que ele ouviu falar de queda. Ele nunca tinha ouvido falar de queda. É uma linguagem própria de cristão, a queda, a queda. Na verdade, é o pecado da desobediência no Jardim do Éden por Adão e Eva. Não é? E isso serviu de uma punição. O mundo era perfeito no Jardim do Éden e teve essa desobediência e Deus tirou todo mundo do Éden. A explicação teológica é: houve a desobediência. Agora o homem decide seus próprios valores, seus próprios caminhos. Né? E dizer que Deus não existe porque pessoas morrem, crianças morrem, têm doenças, não é próprio da sabedoria do homem, porque não é o fato das coisas acontecerem que eu posso dizer que algo não existe. Como, por exemplo, eu posso construir uma casa na beira de um rio, sabendo que esse rio, quando enche, ele transborda e inunda tudo, e depois eu dizer, não, mas se existe a enchente é porque Deus não existe. Não é? Então, é uma coisa, eu entendo a ignorância de Sacani, eu entendo que ele não tem o conhecimento. E Denise explicou para ele muito bem isso aí. Entendeu? Que ele disse que depois que nunca tinha ouvido falar da queda. Que na Bíblia fala que não tinha nem erva daninha. Não existia morte, o leão não comia o cordeiro. Não existia. Certo? Porque eu sei que nem chover precisava. Nós prosseguimos no debate e Denise Benatti explicou muito bem para ele sobre a queda. A chuva veio depois, lá do dilúvio, não foi nem depois da queda. Bom, então vocês percebem que sempre tinha uma campainha ou Júnior do Redcast trocando aleatoriamente. A gente não sabia nem o que fazer, porque o tempo não era definido, o tema não era extensivo, enfim. E teve então a minha participação aqui. Fica pertinho aí. É isso, Sacani. Peraí. Vai. Basicamente, eu falei com ele, levei a Bíblia, não dei para ele porque minha Bíblia já é usada, é minha, mas ele ganhou uma Bíblia lá e eu levei a Bíblia para ter uma brincadeira, para descontrair, para ele não dizer mais que nunca tinha aberto uma Bíblia. Eu falei para ele abrir a Bíblia, ele abriu e eu fiz uma espécie de história com ele, perguntando se ele já teve dor de dente, porque a ideia dele é que Deus não existe por causa do que acontece. Né? Assim como eu não posso dizer que se eu sentir dor de dente, eu não posso dizer que não existe dentista, porque eu tenho dor de dente, foi uma espécie de parábola, não é? E ele disse até que ele já teve dor de dente. Nossa Senhora, é um ateu que crê em Deus. Até é legal da gente dizer, porque ele não se converte a Jesus Cristo porque não quer. Prazer, tudo bom? Tudo bem, meu nome é Paulo de Tarso. Ô, Paulo. Eu sou cirurgião dentista. Boa. Né? E eu trouxe a Bíblia para te ter a oportunidade de abrir, pelo menos a ver. Opa, vou abrir a primeira vez na vida, hein, cara? Isso. Já não aí, ó. Pronto. Isso, acabou. Vai lá. Sacane, eu sou dentista há muitos anos e eu já vi muita gente com dor de dente. Boa. Eu não. Pior dor que tem. Já tiveste dor de dente? Oh, nossa Senhora. Olha aí. Então, se tu tivesse dor de. Então, viram? Ele é um ateu que crê em Nossa Senhora, ainda bem. Né? Ele disse, Nossa Senhora não foi só uma oração interjeitiva, não. Foi mesmo uma busca pelo Criador também. Posso dizer que dentista não existe? Não, mas é diferente, né? Não, O dentista não é Deus, né? Não, mas de uma certa forma, sim. Se tu tivesse dor de dente, encontrou um dentista, vai chamar não, na de hora, Deus. na hora você chama de Deus. Você Vai chamar verdade. de Deus. Refutado, tá vendo? Exatamente. Eu não gosto de fazer esse debate, não, cara. O outro aqui, o cara falou assim pra mim, pô, você fala que não tem vida fora da Terra, os astronautas estão na estação espacial. É verdade, é refutado de novo. Tá? Exatamente. Não, mas vai lá. Então, se eu pegar um avião, por exemplo, o avião cair e eu morrer, eu vou dizer que Deus é culpado? Então, aí eu não vou dizer. Mas a visão Por que você não vai dizer? Porque pode ter vários outros motivos, né? Para aquilo acontecer. Exatamente. Então, o culpado é o avião, é o piloto. Não, mas a minha questão é a seguinte, né? Mas, para mim, isso aí não tem problema nenhum na minha visão. Certo. Eu queria entender a visão de vocês. Tá. Como vocês entendem isso? Porque se vocês pensam que Deus criou o ser humano, Deus criou o planeta Terra, Deus criou o universo, criou tudo, certo? É. Por que ele criou um negócio? Tudo bem, eu entendi o ponto de vista dela, que ela fala que, depois da tal da queda, que eu nem sabia que existia isso, até é legal que eu não conhecia mesmo, que depois da tal dessa queda, a Terra ficou contaminada de um ser pecado, sei lá como que você chama, e aí podia qualquer coisa acontecer. Entendi. Mas não sei se a visão de todo mundo é essa também, entendeu?
Mas eu vejo assim, se Deus criou a Terra, se Deus criou o ser humano, por que ele colocou um negócio para matar o próprio ser humano? Mas tu está partindo do princípio de que a morte existe para Deus. A morte não existe para Deus. Ela existe Então, para esses nós. seres humanos, quando morrem, para ele aconteceu o quê? Ele diz que vai haver um resgate de tudo isso. E as Que pessoas nós vão vamos voltar? comparecer. Vamos comparecer. Nós vamos voltar? Você vai comparecer diante de Deus, nós vamos comparecer. Aí, o que eu vou falar para ele? Não sei. Ah. Por isso que eu trouxe a Bíblia para te abrir. Mas porque aí, não, ela eu te não sei. diz. Não, mas aí eu Não mas aí sei. eu, a Bíblia que está salvo? Não, é entender. Mas eu quero te perguntar uma coisa antes de eu sair. O tempo já está terminando. Eu vi você dizer que quando você entra no avião, você reza. Para quem isso? Rezo, caramba, Mas meu para amigo. quem? Para quem que tu reza? Eu rezo para qualquer coisa. Mas só existe uma pessoa que pode te salvar, que é Deus. Certo. Que é Senhor da vida. Então, tá certo. Tá bom? Tá Terminou? bom. Obrigado. E você de novo? Então, a participação é muito pequena, né? Porque, como não tem um tempo definido, a gente fica com uma espécie de loteria do tempo. A gente não sabe o que vai acontecer, quando está se desenvolvendo o diálogo, a gente tem que trocar. E outra, a gente via claramente que era para beneficiar. Ele disse que foi convidado, na verdade, ele trabalha no Redcast. E ele, está bem aqui, ele dizendo que ele trabalha no Redcast. Vejam bem o que ele diz. Isso aí. Fatos agora, ó. E agora que eu vi, o Redcast está fazendo checagem de fatos agora, ó. Tô botando ali, ó. Vai. Eu ajudei ele a fazer isso aí. Tem que fazer. Porque não pode se criar, não, cara. Entendeu? Vejam que ele diz que ele ajudou a fazer e diz uma frase muito preocupante, que os caras, nós, não podemos nos criar. Eles não podem se criar, aspas para ele, eles não podem se criar. Quer dizer, eu não sei o que significa literalmente isso aí, né? Mas eu fiquei preocupado e eu espero, Sacane, que você faça um vídeo explicando essa frase, eles não podem se criar, porque para mim, para nós é preocupante. Isso aí tem várias interpretações. Você mesmo disse que a internet é algo muito perigoso. Então, o que você diz na internet é muito perigoso, porque pessoas podem ter outras interpretações disso. Não pode se criar o quê? Tem que ser eliminados, tem que ser calados, tem que ser proibidos na internet. Eu gostaria que tu fizesse um vídeo explicando ou se retratando sobre isso aí. Tá certo? Porque parece que vocês dizem as coisas, querem dizer as coisas, mas não querem que ninguém diga de vocês aí. Tá bom? Mas eu espero que você faça. Os caras falam umas 1000 mentiras lá na live, lá, daí fica por isso mesmo. Exatamente. Eu queria que essa pessoa, eu não sei quem é, falasse e dissesse quais são as mentiras que nós falamos, né, na live. Nunca falamos mentira, pelo contrário. A gente vem com toda a sinceridade, com todo o conhecimento também. Quem diz que a Bíblia não tem ciência, e outra, eles querem nos proibir de usar a Bíblia como argumento. Isso é o que eu creio. Ninguém vai discutir comigo, eu não vou discutir com ninguém me dizendo não, você não pode usar a Bíblia, porque o Sacani estava lá com o notebook dele aberto, consultando o notebook, entendeu? Consultando. Não é? Mas também ele trabalha ele trabalha no Redcast. Ele disse que fez a E aí, checagem. estou assumindo aqui com o Júnior, né, Júnior? Não é? Vamos ficar aqui no Redcast aqui, ó. Eu já estou aqui um tempo com o Júnior fazendo aqui, né? Pronto. Ele trabalha no Redcast. Então, que a gente vai tendo a certeza que tudo foi armado para que ele se sobressaísse e tivesse uma espécie de vitória, o que não foi verdade. Ele saiu dizendo aí que ele tratorou as pessoas. Nós vamos mostrar, vamos colocar nosso tratorzinho, né? Vamos colocar nosso tratorzinho. Ele tratorou as pessoas. Não tratorou nada, só se for com esse trator que está passando aqui agora, ó. Aí ele tratorou. Né? E a gente fica preocupado, sim. Fica preocupado com o que eles propagam. Não é? Mas vamos aqui um pouquinho para frente. Senta aí. Prazer revê-lo. Prazer. Logo depois, Maldade, sofrimento ou não. A minha questão é, se eu vou criar uma... Porque você entende que após a morte, beleza? um tempo nesse processo. E outra, você desconhecer para intercalado, que fazer a conta dá 240 milhões. Ali é ínfimo, né? Senta aí. Senta aí. Eita, outra Bíblia. Pera aí, não, senta aí primeiro. Opa, e aí, Eberlin? Fala, Sacani. Tudo bom? Outra Bíblia. Hoje eu saio daqui, cara. Daqui a pouco o demônio vai sair de novo. pois é, você vê que a primeira participação do professor Marcos, ele levou uma Bíblia, ele é um cristão,
E o sacane reclama de outra Bíblia, da quantidade de Bíblia, mas é isso que nós cremos, nós não podemos negar a nossa fé. A Jesus diz assim: aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, nós não podemos negar aquilo que nós cremos. Os próprios apóstolos dizem: nós não podemos negar aquilo que nós vimos e ouvimos, que é Jesus Cristo. Então, para onde a gente vai, a gente leva a nossa Bíblia, é o nosso argumento. Sim, se nós defendemos o criacionismo, nós precisamos citar a Bíblia, sim. E a Bíblia tem ciência e nós podemos mostrar para quem quiser a ciência. Agora, a pessoa diz que não consegue ver. Bom, o cego não consegue ver as coisas mais simples da vida, mas ele consegue ouvir, consegue tocar. E isso nós queremos dizer. Se vocês não conseguem ver, mas nós vamos dizer para vocês, vocês vão ouvir. Sacane ouviu aquilo. E o debate, nós não fomos lá por causa de Sacane, nós fomos por causa das outras pessoas, do público em geral, que esse debate está sendo difundido. Então, nos preocupa muito essa posição do Sacane, mas eu creio que Deus vai fazer a obra, Sacane. Vamos colocar aqui. Opa, que Bíblia assim na minha cabeça. Sérgio, eu trouxe a Bíblia porque você disse que a gente só abre a Bíblia e que a gente não. Você falou. Não, eu quero que eu falei isso. E que a gente não deve. Tem uma declaração. Nossa, que hora que eu falei que vocês só abrem a Bíblia? A galera do design inteligente, ela pega e se baseia 100% na Bíblia. É muito complicado eu debater com uma pessoa que vem com a Bíblia pra cima de mim, cara. Você fez uma declaração que não dê palco para malucos. Dê bola, não bata palma para maluco. Que tô fugindo mesmo, cara. Pode falar que eu sou, Eberly. Pode falar que eu sou covarde, pode falar que eu sou fujão, entendeu? Pode falar tudo. Cara, eu já falei, cara, eu espero só que no dia do juízo final, o seu Deus, que você acredita, que eu não acredito. Pra mim eu vou morrer e acabou minha vida. Mas você não acredita nisso. Então, por todos os besterol que você fala, eu só peço, cara, de coração, para que o seu Deus te perdoe e deixe lá uma entrada, uma morada no paraíso para você, entendeu? É porque eu não quero, cara, entrar em detalhe, porque é o seguinte, não é Deus também não, cara. Não é brululô lá que aqueles caras falam. Não é do nada para o nada, pelo nada, igual os caras falam. Não tem, os caras não entendem. Cara, presta atenção, cara. Esses caras aí, eles não entendem nada do que eles estão falando. Absolutamente nada, tá? Eles falam de coisas só para juntar com a crença deles. Então não dê bola para esses malucos, cara. Não dê bola, não bata palma para maluco. Combinado? Se você fez na Bom, ele disse no começo, lá veio outro com a Bíblia. Daqui a pouco o demônio vai sair de mim. Foi isso que ele disse. Na verdade, nós não cremos que seja o demônio, mas a ignorância, sim. Você é ignorante na Bíblia e nós levamos a Bíblia para você entender. Ignorante é a pessoa que ignora. Você ignora a Bíblia. Não é que você não queira ler, você ignora como se ela não tivesse nenhum valor. E nós lamentamos. Mas você disse sim, não dê palco para maluco. Bom, pessoal, então ele segue com o Você não sou professor gordão Marcos. mentiroso. Eu não, Tá, e nem não tá tô falando isso. Não tá? Se Gordão eu achar, o que mentiroso. acontece? Se eu achar, você fala, chamando eu de gordão mentiroso, o que a gente faz? Olha, Não, se eu achar, o que a gente faz? e se eu achar que você falou que nós somos, não dá palco para maluco? Não vou deixar. Aí você disse o seguinte, eu mandei bater, eu disse assim, se o João Paulo, Deus fez todas as coisas no poder único, Parou. Bom, gente, isso daí foi uma discussão que teve com o professor Marcos, né, com o Sacani, que essa discussão é o resquício do que já tinha acontecido. A gente sabia que poderia acontecer isso. A gente já sabia disso, que ele ia trazer esse assunto à baila. Sabíamos disso. E aconteceu de fato. Mas no final, vocês vão ver que a gente ora para o Sacani. O professor Marcos é um cristão, é um homem de muito caráter, pelo que a gente vê. Pediu perdão por algo que tenha dito para ele. O Marcos, de fato, disse mentiroso, mas não foi no sentido de menosprezar ele, nada. São as mentiras que ele propaga, que ele diz, que ele fala. E Marcos acha que não condiz com a ciência da criação. Então, isso é uma coisa normal, mas depois Marcos pediu perdão para ele, e vocês vão ver no final do dia em que aconteceu de fato isso aí. Não dilema não, cara. Você tá falando que criacionismo... Porque sim,
Quando você fala que chupa, Eu sou mentiroso. você acha que cria forma em fumarola? Mentiroso. Você não é fumarola, Fala aí, você eu sou não é mentiroso. mentiroso, você é um desin... Bom, ele disse que não tinha falado a respeito de chomps. E nós vamos mostrar que ele falou sim. Ele falou sim, tá aqui. E os elementos químicos são 6. A gente chama de chomps básicos. Primeiro, que é carbono, enxofre, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e se vai faltar o potássio. Esses elementos eles estavam em poças que existiam no planeta Terra há bilhões de anos atrás e raios começaram a bater. Bom, então, como a gente vê, ele diz que não fala de criação de vida, fala de criação de vida. Ele diz que só fala de geologia, que ele só entende de geologia, não é verdade. Tá aí o vídeo. Hoje, contra vídeos não há argumentos, né? Contra fatos não há argumento e contra vídeos também não há argumentos. E ele disse que sim, ele fala de outras coisas. Agora, como Conduz, você... então. Vai falar pro Jaqueta lá. Pode orar, cara. Cara, valeu. Eu peço a Deus, todas as minhas... Vocês veem que ele não gosta de ser adjetivado, o Sacani. Porque Sacani, eu estou fazendo uma análise do que aconteceu, tá? Eu lamento muito algumas coisas que aconteceram, que não era para acontecer. Você viu que não houve briga por cadeira, nós sabíamos o que íamos fazer, e você adjetivando um colega nosso, um amigo nosso, de jaqueta. Né? Tu não gosta de ser adjetivado de gordo mentiroso, mas cita o rapaz com o apelido de jaqueta, não é? Não sei por que que você chama ele assim, mas enfim. A gente trata as pessoas como a gente gostaria de ser tratado. Né? Então, não adjetive o rapaz. Sabe, Sérgio, eu oro por você e tudo mais. Agora eu não posso admitir que você fala as mentiras que você fala. Só fala mentira, cara. Eu sou mentiroso agora. Ou seja, ou você é um desinformado. Qual das Não, duas? significado de mais profundo que vocês dão. Mas é esse lance aí. Então, essa aí foi a de crer. Bora, Sérgio. Ó, eu só queria comentar sobre o petróleo. Bora. Eu sou formado em petroquímica, colégio. Essa parte foi o retorno do professor Marcos. Já tinha passado aquela fase. O tema já era o último tema. Os vulcões levam centenas de milhares de anos para se resfriarem, para se esfriarem, na verdade. Como explicar isso no modelo de 6.000 anos atrás de Terra Jovem? Não é? Então, ele questiona a Terra Jovem, é um direito dele, né, questionar. E foi uma conversa muito mais tratável com o professor Marcos. E no final. Bíblia deixa. Poucas amostras no mundo encontraram, algumas poucas. Estabiliza. Que essa hipótese é real, cara. Cara, se os caras provarem, matou os caras lá em Pompeia. Isso. E chega no final, Sacani diz que ele não foi convencido, que nós não conseguimos convencer. Nós não fomos para convencer Sacani, ele não está entendendo. Ele tem o livre arbítrio da vida dele, ele tem o direito de escolher o que ele quer, para onde ele quer ir. Todos os dias a gente sai de casa e volta para os lugares que a gente quer ir, de livre e espontânea vontade. Se você for obrigado por uma coisa, verdadeiramente você não é livre. Enquanto nós estivermos livres das leis dos homens, nós temos o direito de escolha. Ele teve o direito de escolha dele, de crer ou não crer em Deus. É simples assim. E definitivamente nós não fomos para convencer Sacani, nós não fomos para evangelizar, para ele sair de lá crendo em Jesus Cristo, de jeito nenhum. Nós não temos, eu não tenho essa capacidade. E todo cristão sabe, a Bíblia mesmo diz que nós não temos essa capacidade. Isso é um trabalho do Espírito de Deus, quem convence do pecado, da justiça e do juízo, Sacani, é o próprio Espírito. Então, se você abrir seu coração, o Espírito te convence. Se não, meu irmão, paciência, nós não temos esse poder. Mas fique em paz, nós oramos por ti. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Eles não colocaram aqui sequer a oração final que nós fizemos, o que é lamentável. Mas nós oramos por Sacani. Depois fizemos uma live que está no YouTube, comentando, né, lamentando tudo isso que aconteceu, a maneira que nós somos tratados, a armadilha que teve, mas nós não saímos vitoriosos e muito menos Sacani. A vitória é da verdade. Nós não queremos nada além da verdade. E a verdade, quem escolhe é o espectador. Ele é que vai escolher
o que melhor o convence. E se ele entender que o melhor convencimento é o do criacionismo, bom. Se ele entender que o melhor convencimento é dos cristãos, é excelente. Se ele não entender, paciência. Mas eles não podem dizer que nunca tiveram conhecimento, porque a própria Bíblia diz que os homens que comparecerem diante de Deus serão indesculpáveis, ou seja, eles não podem dizer eu não sabia. Eles não podem dizer eu sinto muito, mas não me foi informado isso. Não podem dizer isso. E muito menos ninguém vai comparecer e se dar por inocente. Não, eu prefiro, eu queria não saber de nada. Não vai acontecer isso. Então fica para vocês uma pequena análise do que nós fizemos, uma análise do que nós fizemos, do que foi o debate, né? E fica a escolha de vocês a verdade. Nós agradecemos a vocês. Até outra oportunidade. Nós estamos aqui não para debater com você, Sérgio. Tá bom. A gente está aqui para mostrar para você que é um Deus que te fez, a sua imagem e semelhança. Você não é uma beba evoluída, Sérgio. Você foi filho da imagem e semelhança de Deus. Você é filho do Altíssimo. Antes desse debate aqui, os caras estavam fazendo live. E o que vocês colocaram na capa? O que nós colocamos na capa? Você sentado aqui. Aí, ó. Tá vendo só? Claro. E o que nós fizemos no final da live? Você sabe, Sérgio? Graças a Deus eu não vi. Nós oramos por você, Sérgio. E se aproxime o máximo possível da câmera. Assim, olha, todo mundo, olha aí, gente. Olha, o máximo possível da câmera. Olha, gente. Ensaio. Foi só um ensaio. Vai lá. 1, 2, 3. Sacane, amamos você e queremos você ao nosso lado. Pedimos a Deus que te desse sabedoria. Nós viemos aqui não para debater com você. Quando eu debato e critico, não é você, Sérgio. Não sou eu. Eu oro por você diariamente, Sérgio. Minha mãe ora também. Oro também. Um monte de gente ora. A gente ora para que Deus te dê sabedoria. Eu não combato você, Sérgio. Eu combato os seus argumentos. Como no debate eu cheguei pro Sacane e falei, Sacane, tudo que eu falei de você me desculpa, cara? Ele falou, claro que sim. Ó, dei um abraço, dei um beijo no Sacane. É um beijo no Sérgio? Dei. Mas por quê? Porque ele me perdoou. Todas as coisas. Você tirou foto desse beijo? Tem mais do que beijo, tem oração em cima do Sacane. Tem. Informação, entretenimento, cultura, negócios, saúde, educação e fé. No ar, Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Mais que um podcast, um debate sobre a vida. Oferecimento Wiki Telecom, a maior operadora de telecomunicações do Maranhão. Cell Dental, centro especializado em atendimento odontológico com qualidade e excelência. Instituto Brasileiro de Serviços Médicos, IBMED. Realização S23 Produções. Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso.